Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu estava aqui meditando Juízes capítulo 7, versículo de número 21. Um milagre extraordinário que Deus realiza para o povo de Israel através de Gideão e os 300. Só que acontece o seguinte, o próprio livro de Juízes capítulo 7, versículo de número 21 diz que cada um ficou no seu lugar. Ou seja, eles não precisaram fazer absolutamente nada. Por quê? Porque Deus fez tudo sozinho. Só que antes de acontecer o milagre, houve totalmente uma preparação, houve um processo. Como assim? Deus escolhe Gideão, Gideão meio receoso e com medo, Deus manda Gideão selecionar algumas pessoas, Gideão seleciona 32.000 homens, só que Gideão não iria enfrentar um exército pequeno. Era os midianitas, os amalequitas e os do Oriente. Eram muita gente. 32.000 homens selecionados por Gideão não serviria de absolutamente nada. Era nada diante de 3 nações contra Israel. Tanto que o povo de Israel estava sendo oprimido. Eles não plantavam, eles não desfrutavam do que plantava. Eles não... A Bíblia faz questão de dizer que eles estavam paupérrimos, ou seja, estavam extremamente pobres por conta dessas 3 nações que vinham e arrancavam tudo que Israel tinha. Quando Israel começa a clamar, Deus então escolhe Gideão, chama Gideão à responsabilidade. Mas entenda, quando a gente está diante de uma grande situação e de um grande problema, a dúvida vem no coração, o medo vem no coração. É por isso que Gideão fez uma prova com Deus. Ele pega um novelo de lã, coloca do lado de fora e diz: Senhor, se o Senhor está falando realmente comigo, se é para eu ir à guerra, se é para enfrentar os midianitas, os amalequitas e os do Oriente, então faz o seguinte: se o novelo de lã amanhã amanhecer molhado e toda a região amanhecer seca, enxuta, então o Senhor falou comigo. Mas se amanhecer tudo molhado, então aí eu vou entender que o Senhor não falou. E entenda o seguinte: Deus faz com que o novelo de lã amanheça molhado, do sereno da noite, e toda a região amanheça seca. Aí Gideão, mais uma vez, faz novamente uma prova com Deus, dizendo: Senhor, então faz agora o contrário, deixa que toda a região amanheça molhada e o novelo de lã amanheça seco. E aconteceu do jeito que ele pediu. Era Deus provando para ele que Deus estava no processo. Quando ele escolhe 32.000, talvez ele disse: Senhor, escolhi só 32.000 homens. Só que aí Deus, ele não trabalha dessa forma. A forma que a gente pensa, entende e compreende não é a forma de Deus. Deus já sabe o que vai fazer. Ele já sabe o final das coisas. O problema é que a gente não tem paciência de esperar. Então Gideão escolhe 32.000 homens. Deus diz: tem muita gente aí. Como assim tem muita gente? A gente vai enfrentar os midianitas, os amalequitas e os do Oriente. Tá, mas tem muita gente aí. Grita aí: os covardes voltem. Quando Gideão grita: os covardes voltem, voltaram 22.000 homens. Só ficaram 10.000. Agora Gideão coloca a mão na cabeça, começa a se desesperar e diz: meu Deus, e agora? Só tem 10.000. A questão da compreensão, a visão que a gente está vendo, a gente vê o agora, a gente vê o atual, a gente vê o processo e o problema agora, mas a gente não consegue visualizar o futuro, e Deus consegue visualizar o final das coisas. O bom de Deus é isso, ele já consegue visualizar o final das coisas. E aí Gideão diz: Senhor, só ficaram 10.000. O que é 10.000 para enfrentar midianitas, amalequitas e os do Oriente? Aí Deus diz: tem muita gente ainda, Gideão. Nesse procedimento aí, nesse processo, Deus manda ele descer o riacho, mandar o povo beber água. Aqueles que bebem feito um cão, feito um cachorro, separa para um lado, e do outro lado aqueles que vieram realmente para a batalha, para a guerra. Desses 10.000, só sobraram 300 homens. 9.700 foram mandados embora, foram mandados para casa. Deus então diz a Gideão: agora sim, agora a gente pode, eu posso mostrar o meu milagre. Imagina só, enfrentar midianitas, amalequitas e os do Oriente com apenas 300 homens é algo inadmissível para a visão humana, para o próprio Gideão. Não tinha força, não tinha a estratégia de guerra, ele não tinha o que fazer, ele apenas estava seguindo o que Deus estava determinando. Ok, o que eu estou tentando dizer para você aqui é o seguinte: a gente precisa estar na disposição de Deus, na graça de Deus. A gente precisa estar
ligado com os céus e obedecer à ordem do Senhor. Então, se ele está dizendo que é para fazer determinada coisa, é porque ele sabe o que ele está fazendo. Gideão então pega os 300 homens e desce para a peleja. Aí o capítulo 7, versículo de número 21 do livro de Juízes, depois você pode meditar, diz que cada um ficou no seu lugar. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Os amalequitas, midianitas e os do Oriente, eles mesmos brigaram entre eles mesmos matavam entre eles e eles mesmos fugiram. Não precisou Gideão fazer absolutamente nada. Ou seja, se Deus quisesse usar só Gideão, Deus usaria só Gideão. Se Deus quisesse usar somente 30 homens, Deus usaria 30 homens. Se ele quisesse usar só 100, ele usaria 100 porque ele é Deus, ele é poderoso, ele é fiel. Então entenda o seguinte, Deus já te prometeu que vai fazer um milagre? Descansa, confia e continua perseverando, porque ele vai fazer um milagre. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero. Agora, o problema é que existe um processo para isso aí. E é no processo que Deus testa a nossa fé. Tá bom? Deus abençoe, Deus te guarde, fica na paz e receba o teu milagre em nome de Jesus.